Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Esta é mais uma edição do Seminário Internacional transmitido pelas redes sociais. E esta é a publicação desta terça-feira, dia 8 de dezembro. E nesse seminário, você assiste a aulas rápidas, objetivas, para que você entenda com clareza o projeto de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos abordar o tema O Cordeiro de Deus. Sim, a palavra ficará. Vamos começar lendo um texto da Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, que diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para entendermos o alcance profético da expressão utilizada por João Batista no encontro com o Senhor Jesus, faz-se necessário voltarmos um pouco na história e relembrarmos a origem e a função do sacrifício pela expiação do pecado no culto levítico, lá no Velho Testamento. No culto levítico, o animal utilizado no sacrifício de expiação pelo pecado, embora expressasse a figura profética do Senhor Jesus, que ainda estava por vir, era retirado do meio da criação do rebanho daquele que oferecia o sacrifício. Era um recurso que estava ao alcance do homem. Portanto, tratava-se de um meio ou de um recurso propiciado pelo homem, em obediência à lei. Podemos dizer, o cordeiro do homem, cuja origem era terrena. Outro fato que nos chama a atenção é sobre o alcance e a eficácia daquele sacrifício, uma vez que estava limitado a beneficiar apenas o ofertante, ou seja, aquele pelo qual se fazia o sacrifício. O sacrifício da expiação do pecado tinha alcance limitado. Portanto, o sacrifício do cordeiro no culto levítico tinha o poder de tirar o pecado do ofertante, daquele pelo qual se fazia o sacrifício. Outro fato que nos chama a atenção no culto levítico é que o sacrifício não era permanente, ou seja, era realizado 2 vezes por dia, pela manhã e à tarde, o que nos indica sua fragilidade sob o aspecto da suficiência. Voltando ao episódio do encontro de João Batista, o último profeta do Velho Testamento, com o Senhor Jesus, vemos que João olha para Jesus sob a ótica do Espírito Santo, apontando para ele com ênfase em 2 aspectos principais, a saber, o primeiro aspecto é quanto à origem, o Cordeiro de Deus. Sob o olhar do Espírito Santo, ou seja, da revelação, João retrata Jesus como o Cordeiro, cuja origem era diferente. Não era como os animais que o homem trazia para sacrificar a Deus em expiação de seus pecados, ou seja, um recurso retirado do rebanho que pertencia ao homem, de alcance terreno, mas sua origem era outra, era eterna. Ele pertencia a Deus, cuja origem era e é a eternidade. Tratava-se de uma providência de Deus para o homem. Portanto, podemos facilmente entender que a salvação, o perdão do pecado, não se alcança pelas coisas dessa vida, sejam elas animadas ou inanimadas. A salvação é uma providência de Deus para o homem. Em João, capítulo 3, verso 16, a palavra diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo aspecto é quanto ao alcance e à eficácia do sacrifício. Enquanto o sacrifício pela expiação do pecado tinha o alcance e a eficácia limitada para tirar o pecado do ofertante, daquele pelo qual se fazia o sacrifício do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, teve uma macroabrangência, pois sua função profética é tirar o pecado do mundo. Vejam que coisa extraordinária, que só poderia vir de Deus Pai. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado para tirar o pecado de todo e qualquer homem que nele crê, que aceitá-lo como o Salvador de sua vida. Ademais, enquanto no culto levítico o sacrifício da expiação pelo pecado não tinha suficiência permanente e foi realizado centenas, milhares de vezes, agora temos ao nosso alcance o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tirou e tira o nosso pecado sem a necessidade de nenhum outro sacrifício complementar. O sangue do Senhor Jesus derramado, seu Espírito Santo,
nos perdoa de todos os nossos pecados. Glória a Deus. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, verso 7, que mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esta reflexão foi escrita pelo pastor Silvio Marques de Andrade, de Brasília, Distrito Federal. Sing a palavra